Hoje o papo é sobre esporte, hidratação, a gente vai falar bastante sobre isso. E aí eu tenho o prazer de receber, junto comigo aqui nesse bate-papo, o Vinícius. Estou na minha 12ª temporada como triatleta, então não é de hoje. O treinador, ele acaba sendo um formador, né, da nossa vida também. Então a gente traz muito aprendizado com isso. O esporte, ele é muito legal por causa disso, né? Então, quanto a gente aprende com alguém que está voltado para o esporte, com a disciplina do esporte, em relação à nossa criação que a gente tem em casa ali com os nossos pais, né? Mas, cara, representei o Brasil no Campeonato Mundial, fui bem, né? Tive uma colocação legal ali, mas eu fiquei muito distante dos primeiros. E aí foi quando eu falei assim, cara, não quero ser só esse mais um aqui. É isso aí. Eu vou me dedicar um pouquinho a mais, né? Então eu vou buscar mais. É hora que vira a chave, né? Ou vou pegar esse negócio pra fazer pra valer. No ano que eu falei assim, legal, agora eu vou engatar de vez, pandemia. O esporte forma. O esporte é formação de caráter mesmo, total, né? Total. Fala família UFER, bem-vindos a mais um UFER Podcast. Comigo, Alexandre Augusto, CEO do Grupo UFER, sempre muito bem acompanhada da minha jarra UFER Back Free, que fica hidratando os meus bate-papos aqui, dos meus convidados. Hoje o papo é sobre esporte, hidratação, a gente vai falar bastante sobre isso. E aí eu tenho o prazer de receber, junto comigo aqui nesse bate-papo, o Vinícius. E aí, Vinícius, queria que você se apresentasse para a turma aí, cara. Fala, Lê. Fala, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite, primeiro de tudo. Bom, um pouquinho de mim. Eu sou atleta, treinador também. Então, minha vida hoje ela tá bem voltada, bem girada aqui pro esporte, pro lado do esporte. Eu sou praticante de triatlon, né? Então faço ali o nada, pedala, corre. A gente pode falar um pouquinho mais disso para poder esclarecer. Mas basicamente minha vida é voltada para o esporte. Não sou profissional, né? É um hobby meu que eu trouxe para minha vida, mas que a vida acaba girando bastante em torno disso aí. Muito bom, cara. Pô, a gente tava batendo papo agora, a gente se conheceu hoje. Legal. E um bate-papo bem gostoso, cara. Eu sou muito ligado à energia das pessoas, cara. Você tem uma energia fantástica, cara. Bom, tá? Cara, você é um cara leve, né? É gostoso bater papo com gente assim. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil. E o quanto que de repente o esporte tem a ver com isso também, eu acho, né? Mas para começar tudo, assim, eu queria saber, cara, como que o esporte entrou na sua vida? Porque que nem você falou, pô, não vivo disso, né? Não sou profissional nisso, mas eu tenho isso como quase que um pilar para minha vida, assim, né? Sim. Como que ele entrou na sua vida? Desde que idade? Ale, cara, eu comecei a praticar esporte competitivo mesmo. Na verdade, eu fui para uma viagem uma vez com os meus pais para o Rio de Janeiro. E aí, praia de Copacabana, aquela loucura, aquele mar de tombo, né? Caí na água, fui dar um mergulho e alguém me tirou pelo cabelo, assim, porque eu tava afogando. Criança, isso? Criança, cara. Eu tinha 9 anos. E aí, eu lembro que isso era fevereiro para março de 1999. E aí eu voltei de lá falando para os meus pais assim, falei, cara, preciso aprender a nadar, não quero passar por esse perrengue, porque eu achei que eu nadava, né? Eu cresci na praia, mas eu nunca tinha pego um mar igual aquele ali. E aí eu lembro que, eu pedi de aniversário matrícula para começar a nadar, né? Então, com 9 anos eu me matriculei ali na escolinha de natação. E como eu gostei muito, então eu desenvolvi bem, né? Já jogava futebol, já praticava as coisas, as atividades na escola, né? O básico do brasileiro ali. E aí eu, na época, né, morava em São Paulo, tinha uma academia próxima lá, tive excelentes professores, então eu aprendi a nadar muito rápido. E eu me tornei, assim, competitivo pro lugar onde eu tava, né? Chegou a fazer umas provinhas ali. Fiz ali dentro e tal, né? Os torneios internos, aí eles começavam a levar a gente num torneio que fosse torneio regional, né? Então, várias academias, alguns clubes. E aí, a natação, ela sempre foi por índice, né? Você tava me contando que você nada também, então você sabe mais ou menos como funciona ali. E eu, jovem, né? Ali na casa dos 11 para 12 anos, peguei minha primeira medalha de ouro e aí eu voltei. Eu falei, cara, eu gosto muito disso aqui, porque né, a gente ser competitivo, a gente participar disso acaba sendo um incentivo, né? Não é todo mundo que é assim, mas eu sempre fui competitivo. Então eu falei assim, cara, eu gostei de ganhar, qual que é o próximo passo? E aí meu treinador na época da academia, ele falou, Vini, cara, não dá pra gente te levar muito adiante daqui, então a gente te recomenda buscar um clube, né? Eu vou te colocar em contato com um parceiro nosso, na época eu fui treinar no Corinthians, então eu treinei ali dos
12 até os 15 anos no Corinthians. Ah, que legal. E aí virou rotina de atleta mesmo, né? Então eu treinava de segunda a sábado, eu com 14 anos era de segunda a sábado, a gente competia aí, cara, pelo menos uma vez por mês, né? Então minha rotina nessa época era rotina de atleta, então era colégio, descansar, treinar, fazer tarefa e dormir, né? É bem parecido com uma rotina de atleta, Sim. mas muito jovem. Aí a gente acabou mudando para Mogi. Já tendo preocupação com alimentação, com essas coisas? Já, cara, a gente tinha acompanhamento com nutricionista Do do próprio clube. Né? Eles até recomendavam. Eu sempre gostei muito de comer, né, cara? Então, assim, para mim mudar a variação de peso acabava sempre sendo bem rápido. Então, eventualmente, eles falaram assim, Vini, cara, acho que você precisa buscar alguém fora aqui. Mas a gente tinha as pré-orientações, né? E aí, pô, eu fui um bom atleta, mas eu não era um excelente atleta na natação. Meus pais me incentivavam, né? A gente tava sempre ali, mas eu não era um cara vencedor, né? Na natação. Mas eu gostava, cara. E eu brigava porque eu queria dar meu melhor, né? Então, assim, pô, eu não ganhava, mas eu chegava perto. Eu não tava lá, mas eu tava quase. E aí, numa mudança, eventual mudança que a gente teve aqui para Mogi, eu acabei deixando isso um pouquinho de lado. E aí, foquei um pouquinho mais no estudos. Continuei treinando, né? Então, nunca parei de verdade. E aí na academia, né, aqui em Mogi eu conheci uma galera porque eu nadava bem, e aí o cara falou, você já nada bem, tem que fazer triatlo, você já nada bem, tem que correr. Aí começaram a falar de triatlon pra você. Eu não sabia nem o que era, não sabia nem o que era, cara. E o que aconteceu? Eu cara, ainda tava no colégio, entrando pra faculdade, buscando ali meu primeiro emprego, não cabia na rotina, né? Não tinha esse tempo. Me formei primeiro em administração de empresas, né? Fui trabalhar, né? Trabalho nos negócios da minha família também. E aí não tinha tanto esse tempo, cara. Então depois que eu terminei a faculdade, que eu comecei a ter um pouquinho de tempo, que eu falei, agora eu vou buscar alguma coisa diferente. Aí eu comecei a correr e por último eu acrescentei a bicicleta, né? Isso aí. Então eu tô no triatlon hoje, nós estamos em 2026. Eu tô na minha 12ª temporada como triatleta, então não é de hoje, né? E aí veio desenvolvendo, né? A cada novo ano. Lá atrás era um hobby, eu quero fazer minha primeira provinha, quero aprender isso, quero tentar correr nessa velocidade, quero terminar a prova em tanto tempo, participando de algumas provinhas aqui. Né? Então o começo, essa minha trajetória disso aí veio até esse ponto aqui. E muito mais voltado ao hobby, né, cara? Sim. Até que a gente tava conversando, você falou que aí você foi estudar isso, né? Então, sempre foi uma vontade, né? Assim, eu sempre gostei do esporte. E aí, pô, eu falei, cara, a administração foi legal, aprendi, eu trabalho, me ajuda bastante. Mas, cara, acho que eu quero trabalhar com isso aqui, né? Eu acho que eu quero trabalhar com esporte, né? Tinha treinadores, então a gente... Pô, o treinador, ele acaba sendo um formador, né, da nossa vida também. Tanto meu treinador de natação, o primeiro lá atrás, quanto da época que eu treinava competitivamente no clube. Então, a gente traz muito aprendizado com isso. Então, o esporte, ele é muito legal por causa disso, né? Então, quanto a gente aprende com alguém que está voltado para o esporte, com a disciplina do esporte, em relação à nossa criação que a gente tem em casa ali com os nossos pais, né? Meus pais praticam esporte também, né? Minha mãe sempre praticou, meu pai sempre praticou, mas não é igual, né? Então são orientações diferentes, são visões diferentes, e aí a gente aprende disciplina, a consistência no treino, que é importante, a gente aprende que a evolução, que nada vem fácil, né? Então no desenvolvimento de uma vida como atleta, tudo leva tempo, né? Pô, você vai fazer uma faculdade lá, você não vai virar engenheiro em uma semana, né? São 5 anos, são aprendizado. Então, é um processo que leva tempo, né? E aí eu falei, quero trabalhar com isso, cara. Quero trabalhar com isso aqui, não sei ainda como vou fazer. Aí fui buscar algumas opções, comecei a estudar educação física. E aí, nessa época que eu fui buscar educação física, eu comecei a me envolver mais ainda com o esporte, né? Então, eu falei assim, eu preciso treinar mais, né? Tô competindo aqui com a galera, eu ainda não tô ganhando, mas eu tô chegando mais perto, mas eu não treino tanto. Então, eu comecei a virar mais a minha vida, né? Então, a competição me trouxe uma parede de realidade. Sim. Né? Então, assim, pô, eu treino aqui um pouquinho, eu tô indo competir, eu tô indo bem. Será que se eu treinar mais, até onde eu posso chegar? Né? O quanto eu posso avançar nisso aí? E aí, pô, disputei Campeonato Paulista, fui bem, disputei Campeonato Brasileiro, fui bem. No ano seguinte fui campeão paulista. Fui disputar meu primeiro campeonato mundial lá em 2019.
né? Fui para Lausanne, na Suíça. Uau. Nadei no Lago de Genebra, no famoso Lago de Genebra. Que muito legal. Mas ali foi um choque de realidade. Então, ali foi onde eu falei assim, falei, cara, se eu quiser me destacar de verdade no triatlon, eu preciso mudar muita coisa, porque, cara, representei o Brasil no Campeonato Mundial, fui bem, né? Tive uma colocação legal ali. Mas eu fiquei muito distante dos primeiros. E aí foi quando eu falei assim, eu falei, cara, não quero ser só esse mais um aqui. É isso aí. Eu vou me dedicar um pouquinho a mais, né? Então eu vou buscar mais. É hora que vira a chave, né? Você fala, ou vou pegar esse negócio pra fazer, pra valer. Então assim, parei de jogar futebol. Então desde 2019, eu gostava muito de futebol, cara. Desde 2019 eu não chuto mais bola, porque pode machucar, porque corre risco de machucar. Então, aí eu comecei a direcionar a vida um pouquinho mais pro esporte, né? Então, no ano que eu falei assim, legal, agora eu vou engatar de vez... Pandemia. A pandemia foi uma virada de chave, né? Então, assim, na época eu terminei a faculdade durante a pandemia de educação física. Cara, foi difícil para todo mundo, Sim, né? A gente passou por isso aí, foi muito difícil para todo mundo, mas isso trouxe uma coisa muito legal pra gente, né? Porque a gente falava muito na época lá de, é a comorbidade, vamos pegar o coronavírus, vai ter um problema, não vai ter um problema, como é que vai ser? Cara, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Pô, a gente pode melhorar a alimentação pra gente ter uma vida mais saudável. E a gente precisa praticar esporte, fazer atividade física. Teve duas coisas que mudaram, que a gente pode dizer que é o antes e o depois da pandemia, são os cuidados com a saúde e o bem-estar e o meio digital, né? Sim. Tudo foi pro meio digital. Não existia isso aqui que a gente tá fazendo aqui agora, né? E muito menos audiência para ouvir o que a gente tá dizendo. Então, acho que foram duas coisas que vieram... Para ficar, né? Vieram para ficar. E aí o lance da atividade física acaba sendo muito legal, por quê? Pô, busca de saúde, e aí a gente tem... O Brasil não é um país que incentiva esporte, então a gente vê as crianças lá... Cara, educação física não era obrigatório na escola, né? Era muito comum a gente ver algumas crianças ali e o pai falar, não, meu filho não vai fazer educação física. Ou o filho falar que não queria... E aí a gente começou a ter jovens adultos que não tiveram essa vivência esportiva lá no passado. E aí tem todo esse acesso digital, de mídia, de ver as coisas e falar, não, cara, eu quero fazer isso aqui, eu quero experimentar isso, eu quero experimentar aquilo. E aí o que veio? Muito legal, né? Corrida de rua. Né? A corrida de rua é fácil, cara. Porque acessível para todo mundo. Saiu do portão de casa, tá na rua. Pô, você precisa de um tênis. Né? Em algumas cidades um pouquinho mais fáceis, outras cidades um pouco menos, né? Eu moro em Mogi das Cruzes, então eu saio correndo de casa, eu saio pedalando de casa, né? A academia de natação onde eu treino tá a 1,5 km da minha casa. Então, para mim, acaba sendo mais fácil. Em São Paulo não é tão fácil assim. Você já tem que pegar o carro, você tem que ir para um lugar. Quer pedalar, você tem que ir para um lugar específico. Vai para ciclovia, ou vai para um parque. Quer correr, é muito semáforo, é muito carro, é muito trânsito. Tem que ir para um parque. Mas ainda assim, isso aí se popularizou de uma maneira... assim, virou um mercado, olha, que, cara, é gigantesco hoje. Né? E a gente entra na rede social, você começa a consumir os produtos disso, você começa a ver... E aí a vida começa... Tem muita gente falando disso. Né? E a vida começa meio que se fechar em torno disso, né? Então é assim, né? A gente fala que o próprio algoritmo ele trabalha a favor disso aí, né? Então, pô, o cara tá ali, educação física, quer treinar, quer buscar uma musculação, que é importante, quer fazer uma corrida, e ele assiste um vídeo e para ali naquele vídeo 1 minuto. Então aquilo ali começa, né? A turma começa a buscar. Então todo mundo começa o tempo inteiro a buscar uma melhora. É isso né? Quero treinar. Sim. Quero me cuidar um pouquinho mais. Gostei disso aqui, vou investir um pouquinho mais de tempo, né? A gente estava falando um pouco mais cedo ali que eu sou competitivo e eu tenho um tempo determinado do meu dia a dia ali que eu treino, né? Eu treino uma média ali de 10, 12 horas por semana. Você ainda não consegue viver disso, né? Então, cara, não consigo viver disso e não aspiro a ser... Né? Não aspiro a ser profissional, né? Do esporte. Gosto muito, mas não aspiro a ser profissional, porque... Eu já não sou mais tão jovem, né? Então, para competir, ainda tem algumas pessoas que acabam investindo nisso aí, né? Tem uma onda migratória, assim, de bons atletas amadores, né? Que a gente tem um atleta profissional que vive disso e tem um amador que, igual eu, né? O cara vira a vida inteira pro treino, né? E aí aquilo é um ecossistema, né, cara? O cara vai acordar... Mas eu acho que você não parou aí, né? Porque você foi um pouco além, né? Você não chegou... Você não é um atleta profissional, você não vive disso como uma carreira esportiva de querer buscar
super alto rendimento ali dos profissionais, mas ao mesmo tempo você sai de uma administração de empresas, trabalhando com a sua família, e mesmo assim, aonde você ia dedicar tempo de repente só para treinar mais como um hobby, você resolveu estudar isso. Você foi fazer educação física. Você foi querer entender do que você estava praticando só, né? Então isso deixa de ser também só um hobby, né? E aí, para mim, tem uma coisa que é legal, que não falo muito, né, sobre isso, que assim, é igual eu disse assim, poxa, alguns treinadores que passam, eles trazem algumas lições para as nossas vidas que são legais. E então isso aí marca bastante, né? E como eu gosto muito disso, então para mim hoje é muito mais legal eu ver um atleta meu ali, alguém que treina comigo, né, conquistando alguma coisa, do que às vezes as minhas próprias conquistas. E isso é uma virada de chavinha na parte profissional, que acabou sendo bem legal, né? Então, hoje é muito mais fácil, então hoje é muito mais acessível, hoje a gente tem muito mais material, tem muito mais pesquisa, tem muito mais acessibilidade a tudo, né? De uma maneira geral. Então a evolução do esporte, né, competitivo também mudou muito. Especialmente no esporte de endurance que eu tô falando ali, né? O triatlo, corrida de rua, o ciclismo. E aí a gente traz isso, cara, para um público que está iniciando, que não tem nada. Então, eu gosto de, assim... vou dar um exemplo simples aqui. Pô, de repente você fala assim, Vini, cara, fiquei curioso, quero fazer triatlon. Então, para mim é muito legal hoje pegar e falar assim, não, cara, vou te ensinar aqui. Cara, é assim, é assado, você vai fazer. Então, facilitar esse caminho. É isso que as pessoas buscam você para isso. Boa parte das pessoas buscam para isso aí, cara. Para começar a tentar... Vini, cara, eu tenho a curiosidade de fazer triatlo. Ou eu preciso mudar a minha vida e eu quero começar a correr. Então, pessoa, às vezes, sedentária ou pessoa com histórico de esporte da vida inteira ali, então, mas que nunca se dedicou demais a isso. Eu tenho na minha equipe, assim, a gente tem atleta competitivo mais que eu. Né? Eu tenho um atleta de corrida aí que o cara... Te supera. Mas assim, muito mais. Que é um cara que, se ele tivesse uma oportunidade para ser profissional, ele poderia estar muito melhor que eu na fase da corrida ali. Né? Tem aquele cara que é muito disciplinado, que ele não sabia nada 2 anos atrás e que ele começou a treinar. E esse cara, ele falou assim, Vini, cara, tô apaixonado, não vejo mais minha vida sem isso aqui. E é o cara que acorda 5 horas da manhã e vai treinar, que acaba sendo, porque, tem a rotina de trabalho. Sim. Então o cara fala, cara, isso faz parte da minha vida. Eu acordo cedo, eu quero fazer. Claro, tem épocas que treino um pouco mais, tem épocas que treino um pouco menos, né? A gente até falou disso mais cedo aí, que, se você tiver o desafio, você acaba funcionando melhor ali um pouquinho. E aí a minha questão é ajustar a expectativa e facilitar esse caminho, né? Então, assim... a gente tem que alinhar a expectativa do que dá para ser feito e o que não dá para ser feito, né? Até onde você pode ir, até onde a pessoa quer ir, né? Porque já teve caso de atleta jovem, assim, né? 25 anos chegar para mim e falar, eu quero ser profissional. Mas o cara nunca nadou, o cara nunca pedalou, o cara nunca fez nada. Como que é isso, né? Tem que ter esse tato aí de... Calma aí, né? Vamos devagar, né? Colocar o pinguinho certo em cada i ali, vamos com calma, não é bem assim que funciona. De uma notícia não tão boa, né, pra ele, né? De repente, isso é duro, né, cara? Possível, isso é duro, né, cara? Até porque a gente fala assim, é uma dedicação, não, mas, eu faço o que precisa ser feito. Mas, cara... Um atleta profissional, o cara começou lá com 7, 8, 9 anos de idade, né? Ele veio construindo a carreira toda. Contra a natureza você não consegue ir, né? São raros os casos de atletas que começaram mais tarde, né? No Brasil é um país de futebol, né, cara? Né? A gente vê isso no futebol. São raros os casos de jogadores de futebol que a gente vê chegar lá no auge, né? Nos clubes da primeira divisão ali, que é onde o cara vai ganhar um dinheirão bom, que vai viver bem, que ele vai estar na mídia de verdade, que o cara começou de repente e alguém achou e o cara é muito bom. Não tem isso, né? Então todo mundo vem construindo a carreira. Toda regra tem exceção, né? Mas todo mundo vai construindo. Daí você ser a exceção né? Pode ser que sim, pode ser, né? Claro, pode ser que sim, claro. Mas, cara, vamos com calma, né? É isso aí. Mas alinhar a expectativa é importantíssimo para isso que você vai fazer. Então as pessoas te buscam para você ajudá-las a montar um bom treino para alcançar sonhos, né? É para alcançar sonho, né? Tá. Hoje mas não especificamente para triatlon, pode ser só para corrida. Pode ser só para corrida, natação, só para natação. Tá. Então a gente, no gama, assim, né? No gama do que eu atendo hoje, eu tenho atleta de ciclismo,
eu tenho atleta de mountain bike, que é uma das variações do ciclismo aí. Tem atleta de triatlon das longas distâncias, que é o cara que tem tempo, que pode treinar um pouco mais. Tem atleta que quer experimentar o triatlon na curta distância. Tem atleta de corrida que quer melhorar o tempo, a marca dele ali, ou que ele quer deixar de ser sedentário. Eu tenho um atleta que está querendo buscar um índice para correr uma das maratonas que são as majors, né? Que o cara vai para Boston, o cara vai para Chicago, mas precisa ter um tempo mínimo ali, né? Então ele tem que bater uma meta para poder chegar. Senão ele não se qualifica para ir para uma prova. Isso, ele tem que se classificar para poder. Então, eu tenho o cara que só quer melhorar a vida. Pô, o esporte, eu quero o esporte de uma vida saudável, buscar... Que esse pra mim é o melhor trabalho que tem, né? O cara que ele chega assim, cara, eu só quero melhorar minha qualidade de vida. Perfeito.Esse cara, muito provavelmente, ele vai se apaixonar, ele vai querer treinar mais porque ele vai ver melhor. Ele vira aquele cara que tá querendo ir pra Boston. E sem tanta pressão, né? Sem tanta pressão. Então, é difícil alguém chegar e falar assim, eu quero fazer isso e eu tô disposto a fazer tudo. Porque falar é fácil, né? Eu já coloquei isso aí na minha cabeça algumas vezes. Não, esse ano eu vou treinar e vou fazer tal coisa. E, cara, no meio do caminho ali, nos percalços, cara, acontece alguma coisa, né? Mas hoje tem muita gente que tem facilidade, né? Então, assim, isso é uma coisa que tá bem legal. A determinação das pessoas acaba sendo muito legal, né? E o esporte é consistência, né? Então... A evolução leva tempo, mas a consistência do esporte acaba trazendo... Cara, mas eu acho que tem uma coisa muito importante do que você falou, que é a importância que essas pessoas do esporte fazem na vida da gente, né? Eu acho que isso é mágico até, né? Acho que principalmente na vida do homem, né? A gente tem aquilo do começo da vida, colado na mãe, depois o pai vira seu herói, né? Eu tô vivendo isso com meu filho ainda, isso é mágico pra mim, né? Só que eu sei que em algum momento ele vai descolar de mim, né? E vai aí aparecer uma outra pessoa. Ele vai se apegar, cara. E que bom seria se fosse alguém ligado ao esporte, né? E que normalmente né? Para quem está no esporte, né? E aí vem com essa bagagem de bons ensinamentos e bons princípios como esse da disciplina, como esse da determinação, como esse das coisas não são fáceis. A dedicação, né? Então, cara, isso é o esporte né? O esporte é formação de caráter mesmo, Total. né? Total. E a gente tem hoje aí uma possibilidade, né? Oportunidade de fazer muitas coisas, né? Então, 10 anos atrás, não se ouvia falar tanto assim de triatlon. Era uma coisa muito mais distante, né? Alguns anos antes disso aí, a própria corrida de rua, a gente via o cara lá correndo, você fala, meu, que maluco, né? O cara tá pagando pra correr na rua, né? O cara tá pagando pra fazer uma corrida. E aí a hora que você começa a entender, que você vê que você tá colocando o seu tempo, o seu esforço ali, muda essa visão, né, cara? Então, é muito além de correr na rua. É igual trabalho, né, cara? Você fala assim, o esporte de alto rendimento voltado pra performance, né? Cara, é dedicação total. E a gente traz isso aí pro trabalho, cara, é performance. Então, na minha vida, na minha rotina hoje, pra eu poder treinar, cara, tem que ser tudo muito alinhadinho, né? Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que sair pra treinar cedo, porque eu tenho horário pra poder começar a trabalhar, porque eu tenho que me ajustar pra fazer as coisas, porque depois eu quero treinar de novo, né? Mas, cara, eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, a gente acaba sacrificando em alguns momentos, né? Então... Cara, como que é isso pra você que lida com... Eu acho que para você, o esporte ele sempre foi muito mais do que é para a média das pessoas, né? Sim, com certeza. Mas você lida hoje profissionalmente, na consultoria que você dá, no seu trabalho ali de coaching esportivo, com pessoas que são extremamente amadoras, que elas estão tentando melhorar a qualidade de vida delas através do esporte, né? E o quanto que isso é difícil virar essa chave de não fazer nada para começar a fazer alguma coisa, né? E que isso está muito mais na mente da pessoa e a gente se auto-sabota o tempo inteiro, né? Botando culpa no calendário, no tempo, no filho, na esposa, na rotina da casa, no trabalho. Desculpa. Tudo vira desculpa e parece que a gente nunca acha tempo para se dedicar a isso. Né? Como que é lidar com isso? O que você teria para trazer de diferente, de sugestão para alguém que esteja vivendo esse dilema, se auto-sabotando ali? A gente tem que pensar em alguns pontos, né? Tem algumas coisas que são bem importantes nisso aí. E aí, isso eu trago minha opinião. Né? Na minha opinião, é a minha maneira de trabalhar. Então, a gente tem que pensar assim, não tem o certo e o errado. Tem o que funciona para qualquer um.
né? Cada um vai funcionar de uma mágica. maneira, né? Às vezes o que funciona para mim não funciona para você, às vezes o que não funciona pra gente não funciona pro próximo. Mas a gente vai adquirindo a experiência de cada um e consegue facilitando o caminho. Porque, pô, esse aqui foi mais ou menos assim. Eu já tive alguns casos, né, com alguns atletas, algumas pessoas que eu treinei, que eu falava assim... Mas nessas experiências mesmo. O cara precisava treinar, né, cara? O cara precisa treinar porque, pô, o cara é diabético, o cara tá com sobrepeso, o cara tá com uma pressão alta. E são coisas que a gente consegue melhorar aí com esporte, alimentação. Sim. Cara, você muda a vida, né? Você começa... Tem gente que não bebe água, né, cara? Né? A gente aqui tem gente que não bebe água, né, cara? Então, às vezes, a doença, o problema que o cara tem é lá porque ele não se hidrata, vai ter uma pedrinha mais no rim ali, né? Foi. Isso acontece bastante. E aí, esse cara precisa mudar a vida, precisa fazer alguma coisa diferente. Beleza. Pô, o que você gosta? Eu já atendi gente assim, eu gosto de comer. Eu gosto de ir pra restaurante, eu gosto de comer. E tudo bem, né? Okay. Eu também, cara. Eu também gosto bastante. Quanto tempo você quer continuar comendo? Quantos restaurantes mais você quer conhecer? Né? Aonde mais você quer ir? Cara, se você não se cuidar, você não vai muito longe. É isso aí. Olha como você tá. Pô, tô sendo duro com você aqui? Tô sendo duro com você. Mas é verdade. Mas às vezes é o que precisa. Não, cara. Às vezes alguém precisa ser duro, né? Pô, eu fico triste quando tem que ser eu. Mas se eu conseguir ser duro e essa pessoa, por mais que ela fique chateada, que ela não treine comigo, que ela não conviva, mas ela mudar a vida dela, cara, isso pra mim é uma vitória. Isso aí. Né? Isso é uma vitória. Então, assim, eu consegui fazer alguém virar a chavinha. Pode buscar outro treinador, pode buscar de outro esporte, fazer alguma coisa totalmente diferente. Mas se esse atleta, né? Que todo mundo é um atleta. Se esse atleta entender que, pô, depende de mim... É bom. E aí eu falo sempre assim, pô, você acorda, você não tem que dormir? Você não tem que trabalhar? Você não tem que tomar banho? Você não tem que escovar os dentes? Cara, você tem que se cuidar também, né? Alinhando expectativas, né? Porque às vezes o cara fala assim, eu quero mudar de vida, nunca fez nada. Cara, 30 minutos por dia pra você já é uma maravilha, vamos criar essa rotina. Cara, isso eu acho que é a maior trava. Tem gente que acha que fica se auto-sabotando do tipo, cara, mas eu tenho pouco tempo. Só isso, né? Faz muita diferença, cara. Faz muita diferença. Um pouco. Já é alguma coisa, né? Parece que a pessoa ou é 8 ou 80, né? Cara? Eu não faço nada, ou também quer já sair fazendo 7 dias na semana, 2 horas por dia. Não precisa disso, né? E aí é o X, né? Então, porque você fala assim, pô, você falou pra mim que você veio sua vida inteira do esporte. Hoje já não treina mais tanto, né? Mas você tá ali na sua semana, você tem ali os seus horários pra você treinar, pra você se cuidar, pra você poder estar saudável, porque você quer brincar com seus filhos, né, cara? Porque seus filhos vão crescer, você vai ter que correr atrás. Então, isso é o mínimo, né? Não, meu filho me perguntou outro dia, pai, por que você vai na academia? Eu falei, pra te aguentar, cara. Você é forte, cara. Você é grande, né? Você vai crescendo. Se eu não malho, daqui a pouco eu não te aguento. Isso aí. Não, mas é isso mesmo, né, cara? Então, você fala assim, pô, se a gente começa... O primeiro passo é começar. Ah, pô, Vini, eu quero começar. 30 minutos, cara. 3 vezes por semana. Gostou? Teve adesão? Perfeito. Próxima semana, um pouquinho mais. Próxima semana, um pouquinho mais. Muito provavelmente quem começa treinando 3 vezes na semana vai passar para 4. Começa a ver melhoria. Demora um pouquinho mais, né? Então, a gente tem alguns parâmetros que são muito fáceis de serem mensurados, né, no esporte. Mas a gente tem uns que não são justos conosco como treinador. Né? Então, por exemplo, o cara está num processo de emagrecimento. Né? Então, ele começou a treinar, ele está buscando ali esse processo de emagrecimento dele. O que eu posso usar como referência para esse cara no treinamento? Cara, não é o peso que ele está perdendo. Né? O peso ele vem do déficit calórico, de comer menos do que de gastar mais do que ele está comendo por um certo período, para ele poder fazer essa mudança. Mas eu vou trazer assim, vou usar você como exemplo. Alexandre, cara, você não corria 1 km, hoje você está correndo 10 km. Isso aí. Essa evolução no começo ela é muito, muito grande. Né? Você começou comigo aqui, pô, você corria 5 km em 1 hora, você está correndo 5 km em 25 minutos. Isso é o que eu posso mensurar. Pô, você ia pra musculação lá, você fazia lá um supino com 10 quilos de cada lado, hoje você está fazendo com 25. Então, esses são os pontos mensuráveis que a gente tem. O peso, por si só, ele acaba sendo um pouco ingrato comigo, né? E a gente está numa onda hoje de importante, mas perigoso, que são essas canetas emagrecedoras, que a gente traz essas coisas que são facilitadores de caminho. Tem muita gente que precisa, isso, cara, é normal, é importante, né? É doença, né, cara? Então tem que ser tratado. Muita gente faz mau uso, né? Tem que ser tratado, mas tem muita gente que tá usando para poder facilitar o caminho. Então é assim,
pô, esse caminho mais fácil vai ter um preço diferente. Né? Então, beleza, o cara foi lá, aplicou o remédio, melhorou, emagreceu, entrou numa rotina de treino, chegou num físico legal, bonito, e ele vai começar a abrir mão de alguma coisa. Provavelmente vai ser o treino, porque o treino ainda não está enraizado na vida. Né? Então, a hora que passa a fazer parte do seu dia a dia, faz falta. Né? Eu treino todo dia, cara. Eu treino todo dia. O dia que eu não treino, eu fico estressado. Eu chego em casa, minha mulher briga comigo. Cara, vai pra rua, vai fazer uma corridinha lá, vai nadar, vai andar de bicicleta. Cara, eu sonho com o dia que eu vou sentir falta, cara. Eu ainda não sinto Não chegou falta. esse ponto ainda. Eu tô pela força da determinação, tá? Mas a maioria a única forma. Mas é assim, precisa ser feito, né? Você precisa fazer. Me motiva essas coisas que você tá falando, como... Eu sou automotivado pra fazer, né? Eu vou até uma piscina e nado, eu vou até a academia e, obviamente, busco um treino ali com o personal, mas eu não preciso que ele fique na minha bota ali para fazer, eu vou lá e faço o meu próprio treino, coloco a minha própria cadência ali de dias aí na academia e não ir. Eu não posso. Quando eu posso, consigo encaixar na minha rotina. Mas falar que eu vou com vontade para esses lugares, eu não vou, cara. Mas eu também não, cara. Saio de lá melhor? Puta, não sei se eu saio de lá melhor, eu saio de lá com dever cumprido, sabe? Quando você sai com... Então, mas é sempre assim. Cara, com uma sensação de dever cumprido. Essa eu fiz. Mas é sempre assim. E isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar, né? Cara, a gente pensa assim, em o que manda mais ali? É de fato a disciplina de você ir fazer? Ou é alguma coisa mirabolante? Não, cara, é a disciplina. Então, assim, muito provavelmente vai ter um dia que você vai falar assim, hoje eu podia não ter vindo treinado. Cara, isso é muito difícil acontecer. Porque o esporte ele libera ali os hormônios que melhoram o nosso bem-estar, né? Sim. Então, pô, é difícil, Cara, treinar dói. Dói, cara. Você tá machucando seu corpo, mas tá machucando em busca do melhor. Então, assim, a gente precisa... Mas muito mais no começo do que depois. A gente precisa machucar, cara. Tô falando pra ter um ganho. Pra esse nível que nós né? iniciantes estamos, né? Isso dói muito no começo, né? Depois de um tempo, o corpo vai acostumando também, né? Facilita, a não ser né? que você queira ser um atleta de alto rendimento, né? Aí você vai agredir sempre, né? Você vai sempre levar o extremo no corpo, né? Aí você vai se agredir e vai machucar sempre, né? Você tá sempre num limite, ponto, né? Você tá sempre num ponto assim... Pô, quando a gente fala no esporte, né? Vou trazer aqui o meu esporte como referência. Então, a gente busca estar na melhor forma possível para fazer uma competição específica. Então, eu vou dar um exemplo meu aqui. A gente estava começando mais cedo, eu vou disputar o Campeonato Mundial lá em novembro, né? Vou para Abu Dhabi disputar o Campeonato Mundial. Show. Cara, então eu quero estar na melhor forma possível nessa época. Então, o meu ano inteiro vai ser direcionado para eu chegar lá naquele dia e estar na minha melhor forma. Mas ainda assim... E sem lesão, né? Então, é importante. Aí por isso é importante ter o treinador, né? Pra gente fazer esse gerenciamento de carga, pra gente saber o que tá acontecendo, pra gente ajustar ali o que for necessário. Porque às vezes na minha cabeça, né? Na cabeça do meu atleta... Fala assim, não, porque eu vou fazer isso. E, cara, às vezes uma semana estressante no trabalho, o corpo não responde bem, né? E aí a gente tem que tirar o pé. Tem que ter esse feeling, né? Esse tato, assim, de... Cara, você não tá respondendo no treino, eu preciso ajustar, seja paciente. E essa conversa é difícil, né? É igual aquele cara que você tem que convencer que ele pode começar com 30 minutos. O cara, quando ele quer rendimento, ele fala assim, não posso ficar sem treinar. E às vezes descansar é melhor. Né? Às vezes fala assim, cara, não tá legal? Tá resfriado? Né, tá resfriado, não teve uma semana boa, cara, descansa um pouquinho, a gente faz um treino um pouco mais leve, a gente busca. E ainda assim, às vezes você chega lá no dia da prova e, cara, é outro país, é outro fuso horário, é outro clima, é outra alimentação, é outra água, é outro tudo. Sim. Corre o risco de você chegar lá e, cara, acontecer alguma coisa. A gente tenta prevenir, né, o máximo possível disso aí. Mas acontece, né? Acontece. Aqui no Brasil teve alguns casos aí de umas provas que aconteceram no Nordeste. O pessoal sai em massa aqui do Sul, do Sudeste, vai pra lá. E a galera tem... Chega lá, não aguenta. Cara, tem vírus, tem virose, tem intoxicação alimentar, porque, cara, a qualidade de vida, infelizmente, em alguns lugares não é bom igual a gente tem aqui em São Paulo. Né? Tem lugar que não tem saneamento básico. Então, a água não é tão boa quanto deveria ser. Não, mas eu não tomei água, eu tomei suco. Mas, cara, usaram água para fazer seu suco ali. Então, isso aconteceu alguns anos seguidos, né? No Nordeste aqui. Cara, isso é triste. O cara se preparou para chegar lá no dia e, pô, no dia ele teve uma intoxicação alimentar. Cara, é um risco que a gente assume, né? Às vezes você desenvolve um projeto, né? Vamos desenvolver um projeto aqui de um
de um dispositivo novo, de alguma coisa nova, e aí na data do lançamento, sei lá, cara, cai um temporal e a gente ficou sem energia e, pô, não dá pra ser hoje. No esporte, infelizmente, a gente não tem o dia seguinte, né? Na competição, cara, é aquele dia, é aquilo ali. Então vamos recalcular, vamos replanejar e vamos levar pra próxima. É isso aí. Né? Vamos levar a experiência, né? A gente coloca a experiência em jogo. Sim, perfeito. Agora, Cara, acho que a consistência é o mais importante nessa hora, né? Quando você... Tô falando aqui dos iniciantes, né? De quem leva isso como um hobby ou como até uma necessidade mesmo. Até mesmo quem quer performar, né? Quem tá buscando performance, a consistência ele acaba sendo um fator mais determinante, né? A gente no esporte, né? Na educação física, assim, no treinamento, a gente fala que não existe nenhuma mágica, cara. Não existe mágica que vai fazer você melhorar. Não tem assim, não é um treino A, hoje eu fiz um treino X, hoje eu fiz um treino Y que foi muito bom, então eu tô super preparado. É um treino isolado, num dia isolado, às vezes o clima tá bom, às vezes a coisa funciona. Então assim, a gente tem que pensar sempre na consistência e no longo prazo. Sim. Né? E o esporte, a gente tem que pensar sempre na longevidade. Né? Você quer fazer isso... acontece comigo aqui, às vezes, com alguns atletas, né? O cara vem, ele me busca, ele fala, Vini, cara, eu quero contratar o seu serviço aqui, você vai ser meu treinador até a prova tal, né? Então eu vou levar ele daqui até lá. Pode ser que nesse meio termo ele se apaixone, ele mude, ele quer fazer uma outra coisa, ele não quero continuar, eu gostei muito de esporte, mas o ideal é a gente falar, vamos fazer um plano de longo prazo pra você continuar fazendo, né? O esporte de uma maneira que você gosta. Vida, né? Então assim, a consistência, cara, é o fator determinante. Como manter consistência, que nem numa época que nem essa que a gente tá vivendo. Você acaba de vir de férias de fim de ano, né? Todo mundo vai até dia 20 e pouco de dezembro, vai numa boa, né? Aí depois disso, agora eu vou tirar o pé, não vou fazer nada, aí Natal Novo não faz festa, nada. Farra, aí chega em janeiro, comida. O corpo tá parado, aí você já tá mirando um carnaval que tá chegando. Tá aí, né? A gente tá aqui, já então, tá no mês. Que já vai parar de novo, pelo menos mais uns 4, 5 dias, quer dizer... Essas quebras de consistência, por mais curtas que elas sejam, de 15, 20 dias, eu que pratico, o pouco que pratico, sinto. Ainda mais você que faz um esporte de precisão, né? Eu nado lá 2 vezes por semana e marco os meus tempos, né? Até porque isso é um estímulo para mim, né? Como é uma referência, né? Uma referência. Essa referência é importante para te dar estímulo, legal, né? Legal. Isso me automotiva. Quando eu volto de uma parada dessa de 15, 20 dias... Cara, parece que eu voltei 1 ano atrás, cara. Mas é bem assim mesmo ali, cara. Volta mais rápido, isso sim. Mas volta muito, né, cara? Aí a gente tem que pensar em alguns fatores, né? Então, vamos pensar que, você tá numa forma legal, você chegou ali no final do ano numa forma legal, e é importante até essa tirada de pé, né? Vou dar exemplo assim de quem treina com mais consistência. Esse descanso pro corpo, a gente fala assim, fisiologicamente, é toda a parte interna do corpo ali. Esse descanso ele é super importante, né? Pro corpo se regenerar e para ele depois ele ter a possibilidade de voltar até mais forte, né? A gente fala numa super compensação. Então eu perco para ganhar um pouquinho mais, tipo uma montanha-russa, né? Mas é difícil. Então o que a gente precisa nesse momento? Paciência, manter a consistência, esquece o seu passado e a gente está começando uma nova fase, um novo ciclo, que isso aí vai te levar, cara, em 4 semanas consistentes ali, muito provavelmente você nem vai lembrar que você estava de férias. Sim. Mas os primeiros treinos às vezes vão ser bem difíceis mesmo, né? A gente come mais, a gente sofre mais com calor, a gente desidrata mais pelo calor. Bebe bebida alcoólica também. A gente entra com bebida alcoólica, a gente come coisa que a gente não está acostumado. Boa parte, né, da galera acaba viajando, vai para um lugar diferente, atrapalha o sono. Muda tudo, cara. Não é só o esporte. Né? Não é só o treino em si. Então você vem para uma nova temporada, né, que virou o ano, eu não preciso recomeçar aqui. Cara, tá inchado. O álcool retém líquido, então você volta, às vezes você fala assim, nossa, cara, ganhei 5 quilos aqui em 15 dias, como é que pode? Só que uma semana que você volta a comer bem, se hidratar bem e treinar de novo, cara, você já emagrece 3. Mas 2, 3 semanas você já tá no peso de volta que você tava, né? Então, é a paciência, né? É a paciência. E aí eu gosto de pensar, né? A gente... competitivamente, a gente acaba aproveitando essas festas para poder treinar um pouquinho mais, né? Então, por exemplo, hoje eu já não curto mais o carnaval igual eu curtia 10 anos atrás. Então, o carnaval, para mim, eu quero meio que fugir um pouquinho do fluxo de festa, ir para algum lugar mais calmo, de repente ficar em casa, aproveitar para descansar um pouco mais,
para poder treinar um pouco a mais, né? De repente conhecer um lugar diferente, pedalar num lugar diferente, correr num lugar diferente. E seu estilo de vida tá voltado a isso. Né? Então as pessoas que estão ali no meu redor, elas acabam buscando um pouco disso aí também. Né? Então a gente tem ali, vira meio que uma comunidade, né? A gente, era até uma pergunta que eu ia fazer, porque a gente é a média das 5 pessoas que estão em volta da gente, né? A gente costuma ser isso e eu acho que uma das coisas que uma pessoa que está vivendo uma vida sedentária, que de repente está querendo buscar uma vida um pouco mais saudável, é olhar para o lado e saber com quem que você está andando, né? Porque se você estiver andando com gente que só está pensando ao contrário disso, dificilmente você vai se motivar a fazer isso. Verdade, aí você não vai achar tempo mesmo. Né? Não, é verdade. Fica mais difícil, né? E aí assim, o círculo de amizade próxima acaba mudando, porque, amanhã cedo eu preciso, né, acordar cedo para poder treinar. Então, tem um amigo que gosta da noite, que gosta da farra, e esse cara, ele me convida, vamos sair, vamos num bar e tal. Aí você fica até 4 da manhã no bar com o cara. Não dá, entendeu? As coisas não conseguem se conciliar. Mas, hoje, tem muita gente que consegue equilibrar. Tudo é uma questão de volta, de alinhar a expectativa, né? Então, beleza, você vai virar a noite numa festa, você vai beber, você vai curtir. Cara, amanhã é um dia que você precisa pegar leve, né? O seu corpo tá se adaptando ao que você colocou pra dentro ali, né, cara? Então, às vezes vale mais a pena você não treinar no dia seguinte. Ou vamos pegar aí o carnaval, que são 4 dias de festa, né, intensas. Você quer curtir um pouquinho, quer um bloquinho, quer fazer uma festinha e tal. Cara, treina de manhã, come bem, se hidrata, leva uma aguinha, vai curtir, curte, intercala ali, né? Um pouco do álcool que você tá bebendo com a água, para você não desidratar, porque o álcool desidrata de uma maneira geral, né? Então você tenta achar um meio termo. Ah, não, eu quero ir, hoje eu não quero saber de nada. Tudo bem, cara, amanhã você tira o dia para descansar. Isso aí. Né? Eu quero fazer os 4 dias de festa. Tudo bem, cara, vai pros seus 4 dias de festa e dá um dia depois pro seu corpo se recuperar. Porque acaba sendo até perigoso, né? Você joga um monte de coisa que o seu corpo não tá acostumado pra dentro. E aí você sai daqui e amanhã você acorda e fala assim, não, hoje eu vou correr 10 quilômetros, não era meu treino, mas eu quero ver como é que eu tô. Cara, é um risco. Totalmente desnecessário. Agora você falou uma coisa sobre a hidratação, né? Até com a bebida alcoólica e com o esporte a hidratação total, né? Total combina, né? E acho que principalmente no esporte que você tá, né? Que é o triatlon, como que a gente faz, até nesse alto rendimento, qual é a hidratação mais recomendada ali do antes, durante e depois, né? Eu até te pergunto isso porque eu tava lá no fim do ano agora, meu menino lá de 8 anos com os amiguinhos dele no prédio jogando bola, e um dos amiguinhos foi no bebedouro do lado de fora da quadra e tomou um monte de água, e ele já tava correndo há bastante tempo ali na quadra, e aí ele voltou e continuou, naquela energia de criança, né? Continuou correndo de monte, daqui a pouco esse menino foi pro canto e começou a vomitar água. Ele deve ter ingerido muita água. Pode ser que sim, cara. No meio da atividade física, né? Intensa que ele estava exercendo ali. Isso é assim para os atletas também? Como que a gente treina, né, cara? Então, assim, essa é uma das coisas importantes pro esporte, pro endurance de uma maneira geral, né? Então, assim, isso eu não sou nutricionista, né? Tenho um conhecimento, né? Tenho um conhecimento voltado para o esporte da suplementação. Então, a gente precisa repor muito, né? Então você pensa assim, a gente pode perder aí, né? Isso é muito individual, mas de 300 até 1 litro de líquido por hora de treino, né? Então você repõe a água durante o treino. Eu já teve dias de eu sair, eu fazer a minha suplementação do treino certa ali todinha e voltar para casa, tomar meu pós-treino e subir na balança e tá com 2 quilos a menos. Né? É assim, cara, a gente tá perdendo líquido. Sim. É só líquido. E vai repor logo. Então a gente entra, cara, a água... Tem que ter água, tem que ter... O ideal é você ir bebericando aos pouquinhos, né? Porque o sentir sede, você já tá desidratado. Então esse é um ponto muito importante, né? Então vamos pensar... Isso é um sinal, né? Esse é um sinal importante. Tá calor, né? A gente tá no auge do verão aqui. O clima tá meio maluco, um dia chove, um dia faz frio, mas a gente tá no meio do verão. Tá mais calor, então a gente já sua por natureza, né? Tem pessoas que não, mas de uma maneira geral, cara, a gente tá perdendo líquido ali.
tem que ir repondo no decorrer do dia. Né? Então, pro atleta, no intratreino, é importante. E aí a gente acaba perdendo muito sal mineral. Então a gente entra com reposição específica de sais minerais. Aí que entra os isotônicos. Aí a gente entra com isotônico, né? Então a gente entra Mas mais recomendado para os atletas de alto rendimento, né? Não, cara. E aí é uma coisa diferente, né? Então você pensa assim, vou usar você como exemplo de novo. Você sai de casa, você tomou seu café, você comeu alguma coisinha ali pré-treino leve para poder treinar. Cara, piscina aquecida, o ambiente pode ser que seja fechado, você vai suar mais do que normal e você não vai ter a sensação de que porque você tá dentro da água. É isso aí. A sede vem. E aí, se você repor os seus sais minerais, você termina mais inteiro, né? Então, a gente tem que pensar assim, vou trazer agora pro meu lado, pro triatlon. Eu terminei um treino, mas amanhã eu tenho que treinar de novo. Então, eu preciso terminar esse treino com o meu estoque bom, né? Então, o meu estoque de hidratação, meu estoque de sal mineral tem que estar alto ali, né? Se eu demorar muito para poder fazer essa reposição, vai me deixar mais cansado. Talvez no meu próximo treino eu já não esteja tão disposto, né? Então, hoje talvez é um treino leve que eu preciso fazer, mas amanhã eu tenho um treino intenso. Então, se eu não me hidratar, se eu não repor o que eu preciso nesse treino mais leve, no meu treino intenso eu não vou conseguir entregar o que eu preciso. Então, no caso do amiguinho do teu filho lá, ele demorou muito. Então, a hora que ele chegou para beber água, cara, um monte de água de uma vez só. Sim. Então, muito provavelmente isso bateu lá embaixo vazio, já meio desidratado. Talvez um isotônico tivesse feito um pouquinho melhor ali, né? Uma dose até menor, né? Um pouquinho, a gente vê muito dos atletas, principalmente corredor, às vezes nem beber aquela água, né? Às vezes só um pouquinho na boca. Você vem entregando, muitas vezes eles estão pegando aquilo, eles se preocupam muito mais em baixar a temperatura do corpo. Refrescar, resfriar. Do que, porque eu acho que a desidratação durante o esporte, ela acontece do suor. Sim, né? Sim. E o suor, ele é um dispositivo do corpo para baixar a temperatura. Né? Você está subindo a temperatura. É isso aí. Porque você está fazendo atividade. Tá num esforço e muitas alto. vezes, imagina você em Abu Dhabi em novembro. Né? Você vai estar lá num baita de um calor e fazendo esforço físico ainda. Então, quer dizer, a temperatura do seu corpo vai estar ainda maior. Quer dizer, não tem como você não suar. Você vai suar. Se você ficar jogando água para ajudar a baixar essa temperatura, ajuda a desidratar menos, né? Ele refresca um pouco mais. Na verdade, o desidratar em si não. Ele vai, o desidratar em si não, mas ele vai te dar um refresco ali. Então, você precisa tomar, precisa fazer a reposição. O que a gente costuma ver, se você pegar aí uma prova de... Né, não é tão legal de se assistir uma maratona, não é um esporte muito prazeroso de se assistir. Mas se você for acompanhar lá os corredores de elite, lá os caras estão buscando bater as 2 horas na maratona. Eles levam a própria hidratação, então tem os postinhos certos, cada um tem a sua garrafinha, né? Isso nós estamos falando dos profissionais, tá? Ele tem lá o composto específico dele de sal mineral, carboidrato, que ele precisa que funcione melhor para ele. E, cara, ele vai consumir aquilo ali num certo ponto, né? Um erro naquilo ali, acabou a prova. O corpo ele tá andando no limite, né? Você tá no limite. Você pensa, tem que repor durante a prova. Você tem que repor durante a prova. Né? Então, no decorrer da prova, você tem que se reidratar. Você tá gastando, você tá baixando o seu estoque, você tem que tentar manter o seu estoque numa parte mais alta. Essa falta de hidratação, ela começa a trazer sinais pro corpo ali durante uma prova de o quê? 30 minutos, gera fadiga muscular, gera falta da própria energia, né? Então, se a gente trabalha assim, a gente pensa que a gente tem uma linha de esforço, né? De um esforço muito leve ali, em 50%, e um esforço muito exagerado, 100%, às vezes até 120%. Isso é relacionado ao tempo, tá? Se você está pensando ali, vou fazer uma prova, vou dar um exemplo assim de um corredor de elite. O cara vai correr 10 km ali na casa dos 29 minutos. Tá? Cara, em 29 minutos, esse cara ele consegue andar com um estoque alto sem ter que repor tanta coisa, porque é curto. Tá? Aí a gente vai para esse mesmo corredor, ele vai correr uma maratona lá em 2 horas e 10, que é o que os atletas de elite fazem ali também, daí para baixo, né? Esse cara precisa repor. Então ele precisa repor intra, né? Então assim, vai jogar um futebolzinho no final de semana. Cara, não é só a água, é legal você ter um isotônico, uma reposição. Tá calor, tá suando. Não, mas eu jogo mais paradão aqui. Mas, cara, tá gastando energia. Sim. Né? Tá gastando energia. É isso aí. Vou nadar, a molecadinha vai pra quadra, vai brincar. Cara, tem que ter a pausa lá. Vamos tomar uma aguinha, vamos de repente colocar um isotônico ali, né? Terminou o treino, terminou a brincadeira, cara, tem que repor, né?
Senão, você tem filho pequeno, você vai conseguir trazer isso aí mais fácil. Foi lá, ficou 2 horas jogando bola, voltou pra casa, cansado, tomou banho, comeu um negócio e apagou. Capotou. Cara, não comeu. Então isso aí dá uma baixada na imunidade. Então você pensa num atleta. Né? Você pensa num atleta. O cara foi e fez um treino super intenso, fez uma competição super intensa, não repôs a energia ali. Cara, chegou em casa, baixa imunidade. Né? No triatlo isso é muito comum. Né? A gente toma muito cuidado com isso porque, como a gente falou, você treina para poder chegar bem no dia da prova. E aí no dia da prova, cara, você faz tudo certinho, tudo bonitinho, você tá acabando a prova, não, já tô acabando, aí você toma lá seu último gelzinho de carboidrato, seu último gole de isotônico, você termina, você repõe um pouquinho, mas cara, o esforço foi muito alto, por um período ali de uma prova mais tradicional, aí, um meio Ironman, né? É uma prova que a média dos homens que termina essa prova é 5 horas e meia. Então imagina você 5 horas e meia fazendo isso aí. A hora que acaba, se você não repor do jeito certo, cara, vai o estoque lá para baixo, a imunidade baixa, vai adoecer e vai passar os próximos dias ruins. Né? Então esse é um ponto importante de se pensar. Perfeito, né? Perfeito. Pô, Vini, dava pra ficar o dia inteiro aqui batendo papo, né? Bater papo é bom, né, cara? A gente conversar, sempre bater papo é bom. Sempre muito bom, cara. Pô, obrigado Eu que agradeço. Por esse bate-papo. Acho que trouxemos bastante coisa bacana aí pra turma. Que para quem tá começando, para quem já pratica isso com um pouco mais de intensidade aí, né? Cara, essa jarrinha aqui você vai levar uma de presente. Obrigado, agradeço. Esse presente aqui para fazer sua rotina ainda mais consciente com água pura. Obrigado. Para você, para sua esposa, obrigado, dentro de casa, tá bom? Agradeço. Pô, obrigado de verdade. A gente vai colocar na legenda depois o seu arroba ali para a turma também te seguir. Legal. Tá? E, gente, para vocês, obrigado pela audiência mais uma vez. Tá? Siga a gente nas redes sociais. Esse vídeo na íntegra tá no YouTube. Os cortes vão pro Instagram, TikTok. Então, siga a gente em qualquer uma das redes sociais, @UferOficial. Obrigado.